Voltamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da lição de número 11. Falamos sobre o fruto da luz, que é um comportamento, um resultado de uma ação do Espírito Santo na vida daquele que aceitou a Jesus como Salvador e produziu aí uma mudança de atitude, de comportamento, que vai produzir cada dia mais frutos. E o outro resultado como fruto da luz é a bondade. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a bondade, ele está falando sobre um fruto do Espírito, que é a bondade. E o que é que vem ser a bondade? É tudo o que envolve generosidade. Uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, carismática, né? Também podemos colocar aqui como atos de bondade feito pelo cristão para com outras pessoas. Não é aquele cristão que pensa só em si, que olha só para si, para sua necessidade, ou olha primeiro para si, depois vai olhar para a necessidade dos outros. Não. Ele tem disponibilidade de ser bondoso para com as outras pessoas. É um tipo de bondade como efeito de mudança realizada. Somente uma pessoa que tem Cristo no coração é que tem esse comportamento bondoso, que não guardar mágoa, que consegue fazer as coisas por aquilo que ele é e não por aquilo que ele quer. Eu coloco aqui também que é uma mudança realizada e alcançada como fruto da luz, resultado daquilo que Jesus já fez e produziu em nós pelo seu Espírito Santo. Então, ele foi colocado. E é muito importante nós observarmos aqui que ele não fala, ele fala em obras no plural, mas fruto ele fala no singular. Por quê? Porque as obras, elas são infinitas. Coisas semelhantes a essa o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas. Mas o fruto do Espírito não, ele é só um, porque a base do fruto do Espírito é o amor, que ele vai se dividir, enraizar e vai produzir os seus 9 frutos baseado no amor. Por isso que o apóstolo Paulo disse que sem amor de nada valeria. Amém? Então, essa mudança realizada é o alcance como fruto da luz e essa é uma ação do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode ter esse comportamento de bondade na vida de uma pessoa. Então, existem pessoas que vêm para a igreja já com esse fruto do Espírito na vida, porque ela é uma pessoa bondosa, porque ela já vem trazendo aquilo como dom, né? Mas existem pessoas que eram muito ruins no mundo, que não tinham sensibilidade com ninguém, depois que aceitaram Jesus como Salvador, essas pessoas se transformaram, elas se converteram, então elas passaram a ser pessoas bondosas. Então elas passam a ser vistas por outras pessoas através desse fruto que é produzido pelo Espírito Santo. E olha, existem muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas que precisam buscar desenvolver esse comportamento de vida, esse estilo de vida. Você conhece muitas pessoas que na igreja às vezes reclamam, murmuram, não compartilham, não se envolvem, você convida, elas não vão, parece que elas só têm maldade no seu coração, elas só vêem maldade, elas só ouvem maldade, elas não têm aquele desejo de produzir algo bom. Essas pessoas, segundo a Bíblia, nós precisamos nos afastar delas. Pastor, mas se eu me afastar dessa pessoa, eu não vou estar fazendo mal? Não, você vai estar se afastando porque você não pode se contaminar quando uma pessoa não quer se converter, quando uma pessoa não quer mudar, quando ela não quer se esvaziar daquele erro. Então você tem que se afastar dessas pessoas e você tem que seguir o caminho melhor. Por isso que o apóstolo Paulo ele está dando aqui uma relação de atitudes boas, de comportamentos que nós precisamos aplicar hoje na nossa vida. A outra mudança como fruto da luz, como fruto do Espírito na nossa vida é a justiça. Olha só, e eu coloquei aqui uma observação que é muito importante para você. É importante entendermos que a justiça, que aqui Paulo está falando aos Efésios, está muito longe da vingança. Olha, quantos crentes vingativos você conhece? Quantos crentes que às vezes se utilizam de uma conjugação verbal de dizer eu vou te entregar na mão de Deus, como se fosse uma vingança.
e não como justiça. Então olha só, essa justiça aqui está muito longe de um processo de vingança. Esse fruto aqui vai revelar o quanto somos justos e retos. Em que área, pastor? Veja que nós estamos estudando aqui que essas ações sobrenaturais do Espírito Santo na nossa vida, elas vão revelar quem nós somos em todos os âmbitos da nossa vida, inclusive na família. Estamos falando aqui, não somos apenas crentes dentro da igreja, nós somos também na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, tá? Então esse fruto vai revelar o quanto nós somos justos e retos. Olha só, somos capazes de agir de forma correta, sem beneficiar ou prejudicar o outro. Então, quando uma pessoa diz que quer fazer justiça, ou que ela quer que seja feita justiça, mas que ela quer o prejuízo do outro, isso não é justiça, isso é vingança. Então, não podemos agir assim. Então, quando vamos agir de justiça, nós vamos fazer a justiça de forma que a gente venha a ser justo, fiel e reto, de forma que o outro lado não venha a se prejudicar. Ou seja, se tiver que ser repartido, um exemplo, um bem, que seja dado o que é de direito a um e o que é de direito a outro. Ainda que o que é de direito a um seja maior do que é o de direito a outro, mas foi feito pela justiça. Não foi feito porque eu tenho mais empatia por uma pessoa ou não tenho empatia por a outra. Eu vou beneficiar um e vou prejudicar. Isso não será justiça, não será retidão e não será fidelidade, tá? Então, por isso que a justiça ela vai revelar quem nós somos, se somos retos, somos justos. Então, a justiça, ela prevalecerá de forma fiel. É a balança. A balança não pode errar. Tem que ser um peso e uma medida. Então, tem que ser dessa forma. Então, precisamos rever esses nossos conceitos. Como é que nós estamos agindo com as pessoas? Nós estamos agindo de forma justa? Será que nós estamos agindo de forma correta? Será que nós estamos agindo de forma fiel com essas pessoas, nas nossas amizades, no nosso relacionamento familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, com os nossos irmãos na igreja? Nós precisamos rever isso para que a gente não possa estar cometendo nenhum desvio de conduta. Por isso que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja, e nós, nesse domingo, temos que ensinar os nossos irmãos para que eles venham ter uma conduta adequada como verdadeiros cidadãos do céu. Você pode dar glórias a Deus por isso? Que maravilha! E um outro ponto importante também aqui nessa lição é a verdade. Olha só, a verdade aqui, ela é a oposição da mentira. Você já viu um ditado, as pessoas dizem que a mentira ela tem perna curta? Então ela não vai longe. Ela não tem como se esconder, porque a verdade ela vai estar sempre em cima, marcando a presença. Então, a mentira um dia há de ser revelada. E de que forma ela vai ser revelada? Com a verdade. Então, olha só, esse fruto aqui da verdade revela que podemos ter uma vida íntegra. Nós podemos ter. Não, pastor, eu não consigo. Você consegue, você pode. Porque isso é um fruto do Espírito. Ele vai agir, você tem que permitir. O fruto ele só vai prevalecer na nossa vida se nós permitirmos, se nós deixarmos. Então, olha, manter a verdade, ainda que soframos por ela. Às vezes, nós queremos manter a mentira porque nós queremos nos beneficiar. Às vezes, nós achamos que é melhor manter a mentira a fim de barganhar com alguma coisa. Isso vai fazer com que a gente venha sufocar a ação do Espírito na nossa vida e a semente ela vai morrer. E nós vamos correr um sério risco de entrar num processo de morte espiritual. E aí nós corremos o risco de perder a nossa salvação. Então olha só, quem vive na mentira, vive pecando. E a mentira, como filha de Satanás, como filha do diabo, ele como pai da mentira, ele vai estar cada vez mais prevalecendo e nós perdendo. Então, quem vive na mentira, vive pecando. E quem vive pecando ficará fora do reino de Deus. Então eu coloquei aqui uma observação que é importante para nós. Quem tem capacidade de mentir, tem capacidade de articular. E quando uma pessoa ela tem a capacidade de articular, ela articula na mente. Então, olha, guarde o que eu estou dizendo para você. Então, aprendemos que o pecado consumado é um pecado programado. Não existe pecado por descuido. Não existe pecado
por desconhecimento, porque nós já saímos das trevas e nós já estamos para a luz. Então nós temos que andar e nos comportar como filhos da luz. Então olha só o que é que nós temos aqui também no subponto número 3 da nossa lição. Veja o quanto essa lição ela é saborosa. Nós precisamos degustar essa lição para que a gente venha aprender. Não é para exortar ninguém, não é para descer o cajado em ninguém. Não, o apóstolo Paulo ele está orientando. Eu fico imaginando Paulo sentado assim numa mesa redonda, com todos aqueles líderes, todos aqueles que estavam interessados em uma mudança de vida, uma qualidade de vida, e aqui aprendendo um estilo de vida para si. E esse estilo de vida é um estilo de vida do reino dos céus. É dessa forma que nós vamos habitar no céu, com esse estilo de vida, com essa conduta especial. Olha só o que ele fala também a respeito de um assunto que é muito importante para todos nós: remindo o tempo. Como é que nós temos gastado ou aproveitado o nosso tempo? Nós temos tempo para dormir, tempos para acordar, temos tempo para nos divertir, temos tempo para nos exercitar, temos tempo para trabalhar, temos tempo para tomar o café, o almoço, a janta, a merenda, comprar, gastar e fazer tudo o que nós queremos fazer. Mas será que nós estamos aproveitando o tempo? Então olha só, aqui está uma receita de como podemos usar o nosso tempo em tantos âmbitos da nossa vida. Primeiro, precisamos aplicar essa metodologia de forma a não trazer prejuízo. Será que a forma como nós temos gastado o nosso tempo está nos trazendo benefício ou está nos trazendo prejuízo? Então nós precisamos rever esse conceito para que a gente possa encontrar prazer no tempo que nós estamos utilizando, porque ele já é nosso. Nós temos 24 horas. Nós temos aí 365 dias. Qual é a nossa perspectiva, o nosso planejamento para daqui a 5 anos? Será que o que eu estou planejando para daqui a 5 anos eu já estou construindo, remindo, utilizando de forma agradável esse tempo hoje? Então veja só onde nós vamos chegar. Ganhar tempo é fruto de uma mente inteligente. Olha só. Inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência profissional, inteligência humana. Então, veja só, ganhar tempo nós precisamos. De que forma eu posso ganhar tempo? Tempo para que eu possa produzir algo bom para mim. Então, olha, por que uns têm sucesso e outros não? Porque uns são inteligentes ao ponto de traçar uma metodologia para ganhar tempo e transformar esse tempo em benefício, enquanto que outros ficam no comodismo, na sua zona de conforto, não produzem e ficam vendo o navio passar. E o tempo ele passa e não volta mais. Nós precisamos entender isso. Então o tempo ele é igual para todos, mas nem todos sabem usar o tempo. Eu tenho 24 horas de tempo, você também tem. O seu vizinho do lado também tem, o seu vizinho da esquerda também tem, o da frente tem. Aí você vai dizer, poxa, olha, o meu vizinho ali, ele aproveitou o tempo da vida dele, ele estudou, se formou, eu fiquei parado. Por quê? Porque eu não soube aproveitar meu tempo. Então, veja o quanto é importante o apóstolo Paulo ensinando a igreja a aproveitar o tempo para ter uma qualidade de vida. Hoje, quem está ensinando isso somos nós. E quantas pessoas não conseguiram aproveitar o tempo para chegar aonde nós chegamos? Falando aqui no âmbito ministerial, no âmbito espiritual. Quantas pessoas gastaram o seu tempo e perderam o seu tempo? E aí eu coloco aqui uma observação de qualidade de vida. Primeiro, precisamos avaliar como estamos gastando o nosso tempo. Precisamos. Você pode lançar aí um desafio para os seus alunos, para que eles possam preparar para o próximo domingo essa tarefa, preencher em uma folha de papel essa avaliação de como é que eles estão gastando o seu tempo. Segundo, precisamos entender que tempo é precioso. Precisamos entender também que tempo perdido pode significar prejuízo. Aí você pode colocar esses pontos aqui para os seus alunos para que eles possam responder
como um questionário. Precisamos entender que tempo perdido não se recupera. Aí você pode pedir para eles darem um exemplo, tá? Então, como é que você pode avaliar o tempo que você está gastando? Como é que você pode entender que o tempo é precioso? Como é que você pode entender que tempo perdido pode significar um prejuízo? Eles podem colocar aí experiências próprias, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, em qualquer área. Precisamos entender que tempo perdido não se recupera. De que forma? Aí ele vai responder ali. E o último, precisamos entender que o tempo passa mais rápido do que imaginamos. Olha só, se nós parássemos para olhar para trás, se nós conseguíssemos olhar para trás e ver o tempo que nós gastamos, que nós perdemos, o nosso desejo seria voltar atrás. Mas o tempo já passou. O tempo agora é outro. O tempo de 5 anos, 10 anos, 20 anos atrás, o tempo da nossa igreja, na época que nós aceitamos Jesus, já passou. E não vai voltar mais. Ainda que a gente queira implantar na igreja atual o estilo de vida que nós tínhamos há 20 anos atrás, não conseguimos mais, porque aquele tempo passou. Nós vivemos um novo tempo e nós precisamos nos adaptar a ele, de forma a aproveitar o que há de melhor. Se alguma coisa na atualidade não serve para você, então não use, não faça. Procure fazer o que é melhor. É como se você fosse comer um peixe. Você vai comer a carne e vai separar as espinhas. É como se você fosse comer um caranguejo. Você vai separar as cascas e vai comer só o que é bom. O que não for bom, você separa. O que for fazer mal para você, você separa. E aí eu coloco aqui uma sugestão para você. Qual é a sugestão? Eu sugiro que você faça uma pesquisa em dicionário bíblico ou secular. Não se frise só na revista. Pegue aí um dicionário bíblico, pegue o dicionário secular. Se você não tem, você pode ter acesso à internet. Isso aí vai enriquecer. Qual é a finalidade? Quanto ao significado das palavras que podem enriquecer a sua aula. Existem muitas palavras aqui na revista, na lição, que às vezes a gente não consegue entender. São palavras hebraicas, são palavras gregas, e nós precisamos buscar, e às vezes palavras até em inglês, e vamos ver o que significa elas. Despertar os seus alunos a entender que o professor ele está cada vez mais proveitoso. Eles precisam perceber essa mudança em você, mas para isso você precisa se esforçar. Os seus alunos vão perceber que não estarão se alimentando apenas de feijão com arroz. Você precisa mostrar algo diferente para ele. Então procure ser um diferencial na sua habilidade. Você é um professor, assuma isso. Aceite essa habilidade e se esforce cada vez mais. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Trevas. A palavra trevas na Bíblia, ela está ligada à ignorância, à falta de conhecimento. Porque a Bíblia diz que sem conhecimento o povo se perde. E a luz? A luz está ligada ao conhecimento. Eu dei aquele exemplo da lâmpada que acende na cabeça quando nós temos uma ideia. Então, sem conhecimento o povo se perde. Sem conhecimento a família está comprometida. E sem conhecimento o crente está cego, andando sem rumo e sem direção. Olha só, aqui foi o ponto número 1 da nossa lição, que nós estudamos sobre as obras das trevas e o fruto do Espírito. Veja o quanto nós aprendemos aqui, olha só, de uma forma simples, de uma forma tranquila, sem segredo nenhum, né? Então eu espero que você aproveite esse vídeo para que você possa se preparar para ter a melhor aula da sua vida. Isso aqui é fundamental para o seu crescimento. Então, no próximo dia da semana, na quinta-feira, nós vamos falar sobre encheios do Espírito. Vai ser um tema diferenciado. Então, que Deus abençoe você. Desfrute aí desse vídeo para o seu crescimento espiritual e aguardo você no nosso próximo vídeo do ponto de número 2.